TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Muito boa tarde, queridos amigos. De novo, aqui nos encontramos para uma reflexão conjunta, que é do que nós mais necessitamos, este tipo de reflexão que assenta sobre os ensinamentos de Jesus. Portanto, vamos justamente falar sobre um tema. Obrigada. Sobre um tema que pode não agradar a todos por acharem que não tem assim grande importância. Todos nós sabemos o que é a tolerância, que é aceitar os outros. Mas será que sabemos? A dificuldade é imensa para atingir esse objetivo e nós vamos ver. Mas nós trouxemos o tema, está aqui muito em cima, nós trouxemos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Vamos escolher justamente: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, é condição absoluta que nós saibamos ser misericordiosos para com o próximo. E o que é que isso significa, a palavra? É sermos compassivos, é sermos tolerantes, é compreendermos cada um na sua condição de ignorância. Porque a tolerância pressupõe, aliás, a lei exige que nós saibamos ter muita tolerância para com as imperfeições do próximo, com os erros. E aí está a grande dificuldade, porque tudo quanto é erro nos incomoda. E nós reagimos. Só não reagimos aos nossos próprios erros. Aí está o grande problema nosso, porque ainda não conseguimos identificar erros em nós. Achamos que somos criaturas de bem, somos, numa relatividade possível, como todos. Então, vamos entender um pouco dos conceitos, porque a tolerância é uma lei designada por Deus. É uma virtude. É uma das virtudes que nós temos de aprender. E aprender é vivenciá-las. Então, vamos devagarinho, mas controlando o tempo, porque temos muita coisa para dizer, vendo, observando, assimilando os conceitos. E começamos logo com uma mensagem do Espírito José. É um espírito protetor. E esta mensagem foi recebida em Bordeaux em 1863. E o que nos diz o espírito protetor? A indulgência, vejam, isto é um conceito muito importante, não vê os defeitos dos outros. Ou, se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Será que é isso que nós fazemos? Será exatamente assim? Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. Ela quem? A indulgência. A tolerância. Porque indulgência significa o mesmo que tolerância. É disso que nós estamos a falar.
esconde-os por ela. E se a malevolência os descobre, vejam, a finura do comportamento tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los. Não entra na crítica. Isto é, uma desculpa séria e não com a aparência de atenuar a falta, fazendo-a ressaltar com pérfida astúcia. Então, nós, muitas vezes, simulamos, mas desejosos de voltar ao assunto com alguém. Discutir, criticar, apontar. Então, não é fácil entender esta virtude. Vejam a disciplina, a consciência que nós temos de ter para nos relacionarmos com o próximo. Este é o comportamento ensinado por Jesus. Aliás, ele vem nos ensinar todos os conhecimentos que nós precisamos para evoluir e ensinou-nos a forma de lá chegar. Nós temos isso tudo no nosso Evangelho. É no Evangelho que nós vamos aprender a teoria. E a prática, claro, tem que ser também feita por nós. E essa tem que ser diária. Portanto, temos que cultivar uma consciência da atitude que temos de tomar na relação diária com o próximo. Não importa quem. Com a nossa família, com os amigos, no trabalho, onde existem muitos conflitos, e quem trabalha sabe bem disso, muitos conflitos no meio do trabalho, nos grupos de interação, é fundamental. Nós sabermos nos tolerar uns aos outros, nos harmonizar e sabermos silenciar quando algo nos desagrada. É inteligência. Quando nós silenciamos, poupamos muitos incômodos, primeiramente a nós. Porque nem todos entendem e aceitam observações. Porque o nosso orgulho é imenso. Temos um ego elevadíssimo. O que nós fazemos ou pensamos está correto. Os outros é que podem não estar. Portanto, aí está o nosso ego, o orgulho, o melindre. Enfim, vamos embora. Temos aqui também do outro espírito, este é espírito José, que também dá uma mensagem em Bordeaux, em 1863. E diz-nos ele, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros. Vejam que isto é muito importante. Quantas pessoas se distraem conversando acerca da ABC? São horas. Horas. A menos que seja para prestar um serviço à coletividade. Porém, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras nos seus lábios, apenas conselhos e, a maior parte das vezes, discretos. Vejam a elegância da atitude. Nós apreciamos muito isso. Quando nos é possível observar os outros, nestes gestos elevados, nós nos maravilhamos, nos sentimos muito bem. Mas é que nós também temos que passar à mesma atitude. Eles já estão nesse nível porque já trabalharam mais do que nós.
Não lhes foi concedido gratuitamente, nem pensar. Tudo esforço próprio. Ninguém. A lei não nos dá nada gratuito. Ela exige o nosso esforço. E agora trazemos ainda a questão 886 do Livro dos Espíritos, em que Kardec vai perguntar qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E qual é a resposta? Benevolência para com todos. Fazer o bem, desejar o bem a todos, sem exceção. Indulgência ou tolerância para com as imperfeições dos outros. Não nos esqueçamos que as imperfeições morais, os erros que nós cometemos, a lei nos permite. Vejam que a lei nos permite isso. Por quê? Porque é errando e acertando que o espírito aprende consigo próprio e avança no entendimento da lei. Mas é evidente que nós somos responsáveis pelos erros que cometemos. Mas aprendemos com os erros, porque vamos receber de troca as consequências deles. E é as consequências que nos ensina que por aí não podemos ir. Está proibido. Quando passarmos pelas consequências que é o sofrimento, e na mesma medida que cometemos aos outros, nós vamos perceber. Erramos, não podemos repetir. E o perdão das ofensas. E o perdão das ofensas é uma questão muito delicada. Porque muitas vezes consideramos uma ofensa aquilo que não é mais do que o nosso orgulho, o nosso melindre exacerbado. Nós nos deixamos ofender porque somos orgulhosos, porque temos muito melindre, porque temos um ego muito elevado. O que os outros nos dizem de negativo acerca de nós não consideramos e nos sentimos agredidos, ofendidos. Portanto, o outro até não nos ofendeu. Ele até foi um instrumento para que nós pensemos acerca das nossas atitudes. À primeira vista, podemos até nem concordar, mas depois, a pouco e pouco, devemos, de facto, analisar o que nos foi dito, em vez de nos ofendermos. Então, quem nos acusa está-nos a fazer um grande favor. Pensem que é isso mesmo. Portanto, continua ele, sendo indulgentes para com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, segundo a indulgência que tiveres usado para com os outros. Isto parece uma linguagem que não passa de linguagem. Mas aqui são os ensinamentos de Jesus. É por aqui que nós temos de ir. É muito sério e as palavras têm a profundidade exclusiva dos ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, façamos as nossas opções, porque se não aprendermos de uma maneira mais fácil, vamos pela mais difícil. A indulgência ou tolerância proíbe humilhar os ignorantes. Vejam, cuidado com os ignorantes, porque se nós já vamos um pouco mais à frente no entendimento, não significa que na moral estejamos até mais à frente do que eles, até podemos não estar, mas eles apresentam-se como ignorantes, analfabetos. Não são para ser humilhados. Porque acontece
com frequência, que os espíritos escolham antes a condição de humilde e de ignorantes para irem pelo lado da moral. E quando se abraça a moral, primeiramente, a intelectual, a do conhecimento, ela consegue desenvolver-se a uma grande rapidez. Difícil é alcançar a moral. Exige de nós muito mais trabalho, muito sacrifício, muita abnegação. Então, o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Era assim que Chico fazia. Um sábio que nós tivemos entre nós, e ele se considerava e mostrava aos outros a pessoa mais humilde, mais igual ao mais humilde, num respeito absoluto com o seu próximo, numa delicadeza, de uma consciência elevada, de espírito maduro, sem vaidade, absolutamente nenhuma, amando todos igualmente, sentindo compaixão por todos. Então, é isso, diminuindo a distância que nos separa. Estamos todos a caminho. E vamos continuar com Emmanuel. Agora vamos iniciar com Emmanuel. E depois ainda vamos continuar um pouquinho mais com ele. Emmanuel, no Fonte Viva, ele vai buscar a carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 3, ele traz-nos os versículos 13 para análise. E as cartas de Paulo são de uma beleza incomparável, de uma profundidade de ensinamentos, são documentos preciosos que nós temos à nossa disposição para serem estudados. E porque são especiais, mais do que as cartas dos outros apóstolos, há apenas uma pequena diferença. Todos os apóstolos escreveram a moral do Cristo. Mas Paulo foi especial, porque, eu vou ter que ser rápido, eu não posso falar muito, desenvolver as coisas, porque eu sei que não tem tempo, mas, é assim, vamos muito atrasados ainda, estou aqui muito atrasada. Mas é o seguinte, Paulo, houve um momento que entrou em grande desespero, porque ele sentia que não podia dar resposta a todas as igrejas espalhadas. Não podia dar assistência, não podia acompanhá-los, e as igrejas estavam, grande parte, quase entregues a si próprias e não podiam ficar assim abandonadas. Então, há um dia que ele cai em desespero, era um dia à noite, ficou sozinho na igreja e ele verga-se, ajoelha-se e faz uma prece sentida verdadeira ao Cristo, pedindo-lhe que não o desampare. Porque ele não conseguia dar resposta a todos. E Jesus, e ele, naquela prece, envolvido. Ele sente-se como que envolvido numa luz e ouviu a voz do Cristo. Não te preocupes. Podes escrever para todas as igrejas. E eu te enviarei o que tu deves dizer através de Estevão, que recebe o meu pensamento. Portanto, Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, passou a ser o médium do Cristo para transmitir as cartas que ele deveria escrever para as igrejas. E por isso elas são tão importantes, porque têm de facto a marca do Cristo.
leiamos as cartas de Paulo. Porque percebe-se nitidamente que não poderia ser direto, somente, exclusivamente de Paulo. Então, Emmanuel gosta muito de trazer para a nossa reflexão as cartas de Paulo, ou epístolas, como nós as conhecemos. E assim aconteceu. E Emmanuel vai, então, refletir sobre isto. Vai buscar o suportando-vos uns aos outros, tolerando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa. Se, porque nós julgamos que temos queixa dos outros, mas verdadeiramente não é a queixa. É melindre. Se algum tiver queixa, assim como o Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Nós precisamos de compreender para sabermos como nos comportar. É impossível, e agora Emmanuel vai analisar este versículo para nós. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. E quem é que não sabe isso? Quem trabalha em equipa, quem trabalha nos empregos, nas empresas, quem não sabe? Como é que é possível um trabalho de conjunto sem a tolerância entre uns e outros? Não é possível. Há guerra, há hostilidade, há improdutividade. É o que vai acontecer. Portanto, é o que Emmanuel nos traz. O homem identifica no próprio corpo, vejam, a lei de cooperação sem a qual não permaneceria na Terra. Portanto, em tudo na natureza, vejamos que há cooperação. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Mas não é só. Vamos também ver interiormente o funcionamento dos órgãos. Se cada um, na sua função específica, não cooperar, não cumprir com a sua missão, o que é do nosso corpo? Uma doença contínua, porque não funciona bem. E já nos bastam as doenças que nos vão surgindo, não é? Já sabemos o quanto incómodo é, quanto mais havendo desistência da cooperação dos órgãos do nosso corpo. Então, a cooperação é importantíssima. A queixa desfigura, vejam que este verbo é muito significativo, a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares. Eu não vou poder desenvolver mais. A fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis, porque é tarefa nossa. Nós queremos, mas temos de conquistar, temos de trabalhar. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo, dignificá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Temos que dar a nossa cooperação. Recordemos que o Supremo Orientador das equipas de serviço cristão é sempre Jesus. Onde estiver uma equipa de trabalho se doando com sinceridade, cumprindo com o seu dever, não importa aonde, estamos sempre trabalhando para a comunidade.
para alguém. O nosso trabalho é útil sempre, dirigido para alguém. Para uma coletividade, para uma sociedade, nós estamos sempre sendo úteis. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prémio. Vejam, só o facto de nós estarmos integrados já nos consideramos merecedores. Não nos esqueçamos, é isso mesmo. A vida nos corresponde. Porque nós já estamos a fazer para isso. Esqueçamos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. Não fixemos a mente no mal, porque atraímos. E nós não conseguimos nos desapegar desses pensamentos. Eles se impõem a nós. Não vamos permitir essa invasão. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportarmos-nos, este verbo, suportarmos-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. E quanto Ele nos tolerou quando esteve aqui conosco. E não só conosco diretamente. Ele está sempre nos tolerando, sempre trabalhando para que nós despertemos. Ele está sempre nos tolerando. Porquê? Porque nos ama, porque ama. Portanto, todos nós temos que nos tolerar e sentir alegria quando nos encontramos. E quando eu digo nós, eu digo onde quer que nos encontremos. Naqueles encontros diários. Alegria, só alegria. Boa disposição. Simpatia. Nós temos que partilhar simpatia. É muito positivo e atraímos os espíritos bons, que nos inspiram justamente essa atitude. Vamos, então, prosseguir com Emmanuel um pouquinho mais. E fui buscar, então, o encontro marcado, no capítulo 15, em que ele nos fala das ofensas. A nossa atitude perante as ofensas. E diz-nos ele, começa ele, reportando-nos. Eu não disse, mas vou dizer agora, que todos os livros de Emmanuel são psicografados por Chico Xavier. Portanto, este livro também, aliás, está ali o nome dele, Chico Xavier, como também estava o outro. Reportando às ofensas que, porventura, os verbos são muito elucidativos. Temos que saber ler e dar atenção às palavras. Nos conturbam a caminhada, recordemos os tesouros de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Porquê? Nós temos tesouros nas nossas mãos de orientação e discernimento que nos felicitam a alma. Temos ou não temos? Em profusão. Temos o Evangelho, temos a doutrina espírita, livros à saciedade que nos orientam, que nos mostram a forma de nós evoluirmos. Nós temos a vinda à casa espírita, onde nós também somos elucidados. Não é só receber o passe. Nós não vimos aqui essencialmente para receber o passe. Não esqueçam. O principal da vinda à casa espírita é nos educarmos segundo a orientação do Cristo. Porque nós queremos ser felizes e nós queremos, quando partirmos daqui, irmos para planos mais felizes. Mas temos que os merecer. Porque se não tivermos vibração
adequada a esses planos que tanto ambicionamos, nós não podemos entrar neles. Vamos ficar para os mais baixos, os mais inferiores, os mais sofredores. A lei só nos dá aquilo que nós merecemos. Então, querer exige responsabilidade, trabalho. Compete-nos a obrigação, diz Emmanuel, de reconhecer que nós, os espíritos encarnados e desencarnados, que hoje nos devotamos ao Evangelho, explicado pela codificação de Kardec, guardamos elucidações em todas as realidades essenciais da vida e do universo. Então, aqui está o que nós temos de muito especial nas nossas mãos e nas nossas vidas. Nós temos, de facto, tudo o que precisamos. E não são todos. Quantos chegaram ao conhecimento da doutrina espírita? Quantos sabem disso? Quantos foram trazidos aqui à doutrina espírita? Para se chegar à doutrina espírita, tem de se ter algum crédito, porque senão nós não chegaríamos a ela. Já temos algum entendimento, já usamos o nosso raciocínio, a nossa inteligência, por isso nós a aceitamos. Fazia sentido, compreendemos-la, por isso nós a seguimos. Mas não é só sentar e ouvir. O trabalho essencial é desenvolver a nós, é estudar e aprender. Em grau de esclarecimento, portanto, vamos aqui só atrás, guardamos elucidações em torno das realidades essenciais da vida do universo, em grau de esclarecimento e convicção que a maioria dos profitentes de muitas escolas religiosas da Terra estão longe de alcançar. Vamos nós falar-lhes da doutrina espírita. Eles fogem. Eles não querem ouvir falar disso. E vamos respeitá-los, porque ainda não chegou o momento de entendimento destes conceitos e da mudança deles. Vamos só respeitar e orar por eles. Conhecemos raciocinadamente, vejam o que Emmanuel nos diz. A vida além da morte, sabemos que a vida continua, a responsabilidade compulsória da consciência de cada um na lei de causa e efeito. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, porque a lei de causa e efeito nos vai chamar à responsabilidade. O intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Sabemos da comunicação dos espíritos com o homem e do homem com os espíritos. Sabemos da existência da reencarnação, o problema das provas, porque é que nós sofremos, o impositivo do esquecimento de todo o mal, porque devemos esquecer o mal, deixar de fazer o mal, afastar o mal da nossa existência. A necessidade constante da prática do bem. Não nos cansemos de fazer o bem ao próximo. Não sejamos egoístas. É com o outro, não é comigo. Não, é mais connosco. A partir do momento em que tomamos conhecimento, a situação passa a ser mais nossa, porque nós já a vimos, já a avaliamos e ela nos surgiu à nossa frente por alguma razão. Então, façamos o bem quanto pudermos, porque estamos a aprender e a adicionar mérito. A mediunidade com os factos que lhe são consequentes. Sabemos disso também. Eu é que não posso entrar em explicações. O tempo não dá. Não posso vos explicar. E isto são coisas para explicar imenso. Aqui muita coisa para explicar. Mas eu não posso.
O tempo não dá. E já perdi 10 minutos logo na entrada, não foi? Que a nossa Michelle... O princípio das afinidades com os imperativos, da sintonização fluídica. A sintonia fluídica é muito, muito importante. Saibamos bem disso, porque nós estamos sintonizando com os espíritos maléficos se o nosso pensamento for direcionado nessa área. Portanto, aí está a sintonização fluídica. A obsessão visível e a obsessão oculta, o degrau evolutivo em que cada criatura se coloca. Vamos avançando. É que temos mesmo. A diferença entre cultura do cérebro e direção do sentimento. São coisas completamente distintas. Não vou explicar. Por outro lado, recebemos favores constantes, como sejam, vejam, a interpretação clara das lições de Jesus. Temos acesso a isso tudo. O consolo e a advertência de amigos domiciliados em planos superiores. Eles estão sempre descendo, vindo até nós. Nós nem sonhamos o quanto eles nos ajudam. Um dia saberemos. Mas não deixemos, de qualquer dos modos, de agradecer a eles. O benefício da prece espontânea, seu constrangimento de quaisquer preceitos convencionais. Espontânea, do coração, do sentimento. Nada de preces de ladainhas, porque elas não chegam a lado nenhum. É o sentimento que vai falar. A intervenção fraternal no socorro aos espíritos infelizes, por todo o lado. A cooperação do magnetismo sublimado e múltiplas expressões de auxílio que vão da palestra doutrinária às mais elevadas demonstrações de carinho e abnegação da espiritualidade maior. Aqui estão eles. Antes de nós chegarmos, eles já cá estavam. Já todos passaram pelas mãos dos benfeitores espirituais. Antes de irem para o passe, eles avaliaram todos. E no passe foram receber o que necessitavam dentro da lei, o que era permitido, mas ajuda tiveram. Então, a abnegação da espiritualidade maior, eles estão sempre à nossa volta. Não se esqueçam, quando chegarem ao centro espírita, nós já cá temos à nossa espera uma equipa de espíritos benfeitores. Agradeçam e mentalizem isso. E quando estiverem a tomar o passe, lembrem-se da prece, que é muito, muito importante. Agradeçam a Jesus e aos benfeitores espirituais. É razoável concluir assim que se nós, os que sabemos tanto da verdade e recolhemos tanto amparo, ainda ofendemos a outrem sem perceber. Como exibir tamanha severidade perante aqueles irmãos da humanidade que nada recebem do muito que conhecemos e recebemos? Entendem a nossa responsabilidade? Reflitamos nisso e abramos o coração ao entendimento e à misericórdia, porquanto somente pelo cultivo da misericórdia e do entendimento é que encontraremos em nós mesmos a força do amor, capaz de garantir a nós e fora de nós a construção do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Dentro de nós. É a harmonia interior. Nós vamos manter uma harmonia interior. Vejam o que é necessário trabalhar em nós de abnegação, de sacrifício, de doação, de transformação moral, para nós sentirmos esse ambiente dentro de nós, que é o reino de Deus em nós. O reino de Deus é uma harmonia interior, espiritual, permanente. Esse é o reino de Deus. Bom, agora sim vamos caminhar para o fim. Vamos caminhar para o fim. Agora, o que é que nós trazemos? Então, os limites da tolerância. Nós vamos trazer aqui os limites da tolerância. E quem é que nos traz?
Jesus. É Jesus que nos vai falar dos limites da tolerância. E aonde é que esses ensinamentos vão acontecer? Justamente em Cafarnaum, na casa dos pescadores, também chamada o casarão. E aí, todos os dias, ao final do dia, o mestre se encontrava na intimidade com os seus discípulos. Falavam de tudo. Jesus lhe explicava ainda mais, em pormenor, tudo aquilo que Jesus não pôde falar abertamente quando falava para a multidão, porque ela não tinha capacidade de entender. Mas quando se reunia na intimidade com o Cristo, falava então, explicando tudo. E é aqui, neste encontro dos discípulos com o Mestre, que vai haver essas conversas privadas e iluminadas. Eu mostro aqui, embora ali não se veja tão bem, porque acho que é problema do projetor, não se vê, aqui eu consigo ver, a alegria mesmo espiritual, que todos os discípulos mostram no seu rosto. Este convívio, esta vibração com o Mestre, todos estão sorrindo, felizes e alegres. De facto, a imagem não é tão boa. Aqui no computador é bem melhor. Mas é assim, imaginem este encontro do Mestre Jesus com os seus discípulos na intimidade. O que seria este ambiente? Por isso, a vivência que eles tiveram na companhia do Cristo lhes deu a força para sofrerem o que sofreram na disseminação do Evangelho. Após a partida do Cristo, era preciso saber, conhecer, não acreditar. Temos que saber. Aí ninguém nos demove do que nós conhecemos, porque vivenciamos, porque sabemos, e é isso que nos dá a força. É o que nos falta a nós, na nossa fé. Muito. O que nos falta a nós é sabermos. Aquilo faz parte da nossa essência, que já foi assimilada, faz parte do espírito. Tudo irradia esse saber. Por isso a nossa fé, ela é forte e ela revela-se com essa força, e é assim que se obtém grandes respostas dos benfeitores espirituais. Porque a nossa fé alcança, vai muito além. Porque nós não já acreditamos só, já não nos interessa acreditar, nós pura e simplesmente sabemos. Então vamos. E então, a questão, e esta conversa está relatada no livro Ave Luz, da autoria do espírito Shaolin e da psicografia do médium João Nunes Maia. João Nunes Maia era um médium muito querido de Chico Xavier, pela honestidade de trabalho, pela fidelidade ao Cristo que ele revelava. E então, Shaolin, eu vou ter que explicar aqui uma questão. Eu sei que já temos pouco tempo, mas isso agora vai ser mais rápido. Shaolin, eu preciso dizer-vos isto, é o mesmo espírito miramês que nós mais conhecemos. E porquê é que miramês, que contemporaneamente nos veio trazer esta obra, e que lhe dá o nome de Shaolin? Porquê? Ele recordou esse seu nome com muita saudade e alegria, porque ele o tinha quando foi conhecer Francisco de Assis, em Assis. Eles já eram conhecidos do tempo de Jesus, porque Shaolin foi aquele mancebo que teve aquela conversa com Jesus, em que Jesus o convida para ele o seguir. Mas ele,
conhecia perfeitamente a lei, ele cumpria a lei na íntegra, só lhe faltava uma questão a resolver que não tinha conseguido. Ele era um jovem culto já naquela época, ele era um grande estudioso da cultura das nações e dos povos, das civilizações, e Jesus disse-lhe, segue-me, mas para isso vende tudo e segue-me. Mas ele era rico. E ele tinha muitos amigos e isso ele não podia se desfazer. Não conseguia naquela altura. Mas o facto é que ele conviveu com Jesus, conheceu Jesus muito bem e muito bem os discípulos. Conheceu-os todos, conversou todos com eles. E por isso, quando ele vai falar de Jesus, dos discípulos, ele diz, os discípulos não são aqueles homens que muitos, por equívoco, falam. Eram homens de grande sabedoria e de grande raciocínio. E isso é verdade a comprovar pelo que Jesus diz numa oração que faz a Deus, pedindo pelos seus discípulos, em que ele diz, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Não eram espíritos da terra, é óbvio que não eram, não podiam ser. Eles não foram encontrados ali ao acaso. Vamos prosseguir, já estamos quase no fim. Vai haver uma tolerânciazinha, claro. E então, o Filipe é que resolveu levar um tema a Jesus. E o tema para ele foi a tolerância. Ele não tinha percebido ainda como é que se processa essa tolerância. Mestre, o que significa tolerância para todos nós. Vamos lá ver. Filipe, a tolerância é um estado de alma que todos nós devemos conquistar. Esta frase é uma das frases mais lindas que eu já li. Tolerância é um estado de alma. E não é só a tolerância. Todas as virtudes, quando elas estão assimiladas, são estados de alma. Porque, como eu disse há momentos, porque nós não acreditamos já, porque nós já sabemos. E as virtudes, sejam elas quais forem, elas já fazem parte de nós. Elas emergem com maior das facilidades, porque fazem parte já da nossa essência, já foram assimiladas. Não podemos viver sem a força da tolerância, que é o amor, que é a fraternidade, que é a compaixão, que nos faz acalmar alguns impulsos inferiores. É evidente. A tolerância deixa-nos um estado de alma muito tranquilo, muito suave. E esse estado de alma impede que os impulsos inferiores se manifestem, porque já estão substituídos pela tolerância, pela paz. Vamos continuar? É proveitoso que, continua Jesus, que junto a ela coloquemos a razão em evidência. Vejam, a razão. A tolerância também nos pede raciocínio, análise, para que ela não passe dos limites que lhe compete atingir. Porque não é tolerar tudo e mais alguma coisa. A enfermidade moral está sujeita às mesmas leis que as doenças do corpo. Então, quando nós saímos do limite, entramos no excesso, é evidente que a lei de causa e efeito vai atuar e vai exigir atuação correta. Correção. A lei de causa e efeito atua nos aspectos morais e nas doenças do corpo. Portanto, e a dor moral, dizem-nos os espíritos, é muito mais forte que a dor física, mas muito mais dolorosa. Os espíritos, quando estão em grande sofrimento moral no plano espiritual, eles anseiam reencarnar, porque reencarnando esquecem e não sofrem.
Só que essa não é a solução. Eles têm de compreender que erraram e vão ter que considerar, arrepender-se e ir em frente, aprendendo e melhorando. A tolerância, Filipe, do modo como pensas, forma uma interrupção na mente que desconhece a disciplina. Então, não podemos pura e simplesmente tolerar. Há necessidade de analisar a situação. O erro foi, de facto, grave. A lei vai tratar do assunto. Não somos nós. Vamos analisar tudo. Eu não posso adiantar mais. Ela não pode passar das fronteiras limitadas pelo bom senso. Há bom senso em tudo. Por isso se analisa, por isso se avalia. Não podemos precipitadamente condenar, criticar. Há que saber mais elementos que envolvem tudo isso. Filipe, quando toleras um desequilíbrio, aprovas a desarmonia. E nós não podemos, de maneira nenhuma, aprovar tal. E assim passarás a alimentar uma força contrária que persegue a tua própria paz, estabelecendo um vínculo teu com o facto e vice-versa. Portanto, não podemos sintonizar com o mal. É óbvio. Se nós concordarmos, nós estamos sintonizando com o mal. É logo. Aqueles que estão no mal, eles logo vêm, logo os atraímos. E agora? Temos que nos libertar. Tolerar sem conhecimento de causa é estimular efeitos, por vezes perniciosos, motivando o ambiente de conivência. Entretanto, é preciso notar que desaprovar um ato alheio, ou mesmo nosso, não implica usar a violência, nem tampouco o escândalo. Pelas tuas próprias feições, ao conversar com alguém, é fácil notar no silêncio do coração que não apoias tais ou quais atitudes e pela alegria e interesse que manifestas pelos ideais superiores do companheiro. Não nos apressemos em dar a nossa opinião. Silenciemos. Somente. Nada de palavras. Nós temos que conter muito as palavras. Aprendermos a conter as palavras, os impulsos. Tu escreverás sem o uso do verbo e da letra, aprendamos isto, que isto é muito importante, tua aprovação pelo bem da coletividade. Sem o uso do verbo e da letra. Sem falar e sem escrever. Principalmente quando esse ideal se apoia nos alicerces da dignidade que as leis de Deus nos oferecem. É óbvio, quando nós nos deixamos conduzir pelas linhas, pelas leis de Deus. Tolerância é a palavra mais ou menos solta. Que nós não entendemos ainda, mas temos que nos concentrar no entendimento dela. Que carece do coração e da inteligência, enriquecidos na experiência do tempo e nas bênçãos do Pai Celestial. Moderação não é tão difícil como podem pensar. Portanto, contermos-nos, o verbo e a escrita, o mais engenhoso é saber tolerar. Aí ficamos impacientes. Não tolero, não suporto. Que impaciência nós. É muito difícil. Não esqueçais nunca da condescendência, desde quando abris os olhos ao acordar até fechá-los para dormir. Que ela seja o resguardo das vossas vidas e da vida dos que anseiam pela felicidade. Todavia, é justo que não vos esqueçais da educação, muito importante. Tornando-a consciente dos caminhos que percorrem o amor mais puro, aquele que cede na hora que a caridade deseja e que nega no momento em que o abuso pretende dominar a humildade. Isto é sabedoria. É educação espiritual. Está quase a terminar. No instante em que duvidais até que ponto possa atingir a paciência, procurai os recursos da oração, imediato, com respeito e fé, que a inspiração divina vos dará resposta, acalma-nos, pelos processos da certeza, como o instinto selecionador
do comer e do beber dos animais. O prémio para todos nós virá com a assistência dos anjos, para todos que se esforçam em direção à luz. Aí está. Temos a garantia de que teremos a proteção dos benfeitores espirituais. Nesta condição, se quereis viver em paz com os outros e com a vossa própria consciência, procurai, se já não o fizestes, disciplinar vossa tolerância para convosco e para com os vossos semelhantes, desde que façais tudo isso com e por amor. Tudo isto são palavras de Jesus. Terminamos. Conclusão. O seguidor do Cristo gravará o Evangelho na própria existência, ou então se preparará para o recomeço do aprendizado, com mais sofrimento, mais angústia, porque sem assimilar a lição, em vão terá querido, com vistas à necessária aplicação. Então, temos que gravar o Evangelho na nossa existência, no nosso dia a dia. E quanto mais depressa iniciarmos esse trabalho, mais benefício colhamos. Muita paz com Jesus. Muito obrigada pela vossa paciência, pela vossa atenção. Tenham um bom fim de semana. Pode vir. Obrigada. Ora, boa tarde a todos, mais uma vez. E como a Noemi usou a tolerância, nós vamos fazer a prece, tá bom? Então, vamos passar diretamente para a prece e vamos, mais uma vez, sintonizar-nos com o mundo maior, elevarmos o nosso pensamento até àquele que veio à Terra há mais de 2000 anos e que nos deverá servir de modelo e guia para toda a humanidade. Exemplo de tolerância, de indulgência e de perdão, Jesus continua sendo o farol das nossas vidas, o instrutor dos nossos espíritos, aquele que continua a consolar-nos no silêncio dos nossos pensamentos. Vamos então ao seu encontro para lhe agradecer profundamente as palavras imorredoras que nos deixou, o roteiro imperecível que só Ele nos poderá levar até ao Pai, promover a renovação dos nossos espíritos e amparar-nos na caminhada terrena que vamos fazendo de cada vez que decidimos, em conjunto com os nossos amigos, voltar à carne e aprender mais um pouco para um dia alcançarmos a luz. Somos profundamente gratos, Senhor, por todas as bênçãos que nos dás, não só nesta hora, mas em todas as eras que já percorremos. Somos profundamente gratos, Senhor, pelo conhecimento que nos disponibilizas, mas pedimos-vos igualmente que nos ajudeis a levar para os nossos corações mensagens como esta, Senhor, que nos chama para a tolerância, que nos chama para a indulgência, que nos chama para o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajudai-nos a erguer as nossas almas, promovendo dia a dia a renovação dos nossos corações. E pedimos-vos, Mestre, que possais espalhar estas bênçãos
aqui derramadas pelo mundo lá fora, por toda a humanidade sofredora e desconhecedora dos vossos caminhos. Que possamos todos, Mestre, que estamos irmanados pela origem que recebemos, que possamos todos erguermos-nos para vós, evoluirmos na vossa direção. Dai-nos, Senhor, a força que por vezes nos falta. Envolvei-nos na luz de que ainda somos necessitados, mas ajudai-nos a perseverar, a trabalhar, a servir e a procurar-vos nos nossos corações. Sede conosco, Mestre amigo, hoje, agora e para todo o sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.